Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse episódio, porque na primeira o som ficou um grande lixo. E também porque eu tava muito mais indignada do que realmente eu deveria estar pra falar sobre isso. Então é a minha segunda tentativa, tomara que pelo menos o som esteja bom, porque claramente eu vou ficar indignada tudo de novo, conforme eu for falando. Caso tu tenha clicado nesse episódio, não faça a menor ideia do que está acontecendo. Hoje eu vou falar sobre, resumidamente, ter cansado, num geral, de várias coisas, mas essencialmente cansado de usar aplicativos do estilo Tinder, sabe? E vou falar por que eu cansei e que, assim, espero não voltar, porque que humilhação, que coisa mais chata, eu acho até meio cansativo. Mas vamos lá, vamos segurar na mão de Deus e ir. Bom, num grande assim apanhado de experiências esquisitas que eu tive conversando com pessoas em aplicativos, eu percebi o que já era óbvio pra mim, que eu não sou uma pessoa de aplicativo, nada contra quem seja, tenho até amigos que são ou que foram, mas eu definitivamente não sou, eu sou uma pessoa que na vida real sou introvertida na maior parte do tempo. A menos que tu me encontre numa festa, aí eu vou estar bem feliz e bem extrovertida. Mas normalmente eu sou introvertida, eu sou quase inexistente, na verdade. E em aplicativo eu achei que isso não seria diferente e de fato não foi. Mas ainda assim, pandemia veio, enfim, pouca interação com as pessoas. Eu achei que seria uma boa ideia tentar pela terceira vez, talvez, fazer um perfil lá. Perfil lá, eu digo em questão de Tinder. Eu vou focar no Tinder apenas porque eu até tive um perfil recentemente no Bumble, mas na minha cidade não tem muita gente no Bumble e lá eu fiz basicamente mais amigos do que qualquer outra coisa. Então, o meu foco vai ser o Tinder porque é lá que a desgraceira foi assim, um grande show de horror mesmo. Quando tu sabe que tu não é uma pessoa assim que tem um traquejo social muito grande, tu tem certa dificuldade de começar a interagir. Então, no início, eu não dava like em ninguém. Eu só ia passando pra esquerda e X, não, não quero, não, muito obrigada. Até que eu realmente comecei a olhar algumas pessoas e pensava, tá, vamos tentar, vamos dar um like aqui pra ver o que acontece. Mas sabe quando tu clica no like pensando, tomara que não tenha me dado like também, porque se der um match aqui, eu não sei o que fazer. Várias vezes aconteceu isso de graças a Deus eu dar o like e não ser correspondida, o que, né, uma grande ironia. Porque se tu tá no aplicativo é que tu quer que dê match, né? Mas no meu caso, não. Era uma questão mais de, sei lá, afirmação, eu acho. Porque o Tinder foi um grande joguinho, né? Eu mais usava assim na hora de dormir pra ficar com sono e vai ser bem ruim de falar isso se alguém que me conheceu de lá escutar isso, mas é verdade. Eu só passava os perfis pra ver quem é que tava lá, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, até dormir. Então, assim, foi um grande caos. Eu acho que, meu Deus, eu nunca saí com ninguém do Tinder. Teve, acho que talvez um caso que eu encontrei a pessoa numa festa e a gente tinha se conhecido do Tinder, mas nada assim, tipo, estou indo encontrar com alguém. Não, aconteceu tipo, eu vou nessa festa aí. Se tu quiser aparecer, beleza, mas não porque eu tava indo ver a pessoa, sabe? Então eu nunca saí com ninguém do Tinder, nunca saí com ninguém de aplicativo e não pretendo também. Porque eu não sou a pessoa de aplicativo, nem de dates. E eu cheguei a conclusão de que eu não queria estar num relacionamento, eu não queria toda aquela canseira de, vou me arrumar para sair com alguém, para estar em uma situação. Não, me dá uma preguiça só de falar. Então eu decidi desistir de vez, não só tipo, tá, beleza, vou desinstalar o Tinder. Não, eu deletei a minha conta de todos os lugares possíveis que tinha aplicativos do gênero e desisti mesmo, porque era um cansaço, era uma quebra de expectativa, porque beleza, a culpa é da tua própria cabeça de criar uma expectativa sobre qualquer coisa que vem de um aplicativo, né? Mas depois de um tempo ficava só muito cansativo. E daí quando eu percebi que sempre, e eu não tô falando assim de uma vez ou outra, não, sempre toda vez que dava match com alguém ou que eu tentava interagir com alguém, se eu não puxasse pela pessoa, ela não interagia comigo. Então já ficava nítido de que, beleza, ela também tá ali pra se afirmar e ter um match, mas não pra conversar. Então eu desistia. E aconteceu casos assim de que a pessoa se mostrou muito interessada, porque o que eu fazia? Na minha bio do Tinder, geralmente eu colocava que eu fazia esse podcast e que eu tinha um canal na Twitch. Porque é uma forma da pessoa saber alguma coisa sobre mim, se interessar ou não, né? Não sei. Mas para ela puxar a conversa, tipo, o que que tu joga na Twitch? Ou sobre o que que é o teu podcast? Coisa do gênero, sabe? E aí aconteceu uma vez de um cara se interessar muito pelo meu podcast, a ponto de, assim, a pessoa quando ela quer se mostrar interessada, ela faz coisas, né? Ele ouviu uns 2 episódios do meu podcast.
e veio comentar comigo sobre. E a gente ficou uns 3, 4 dias conversando e tava bem legal. Até que do nada ele parou de falar. E aí, quando a pessoa para de falar, muito provavelmente é só porque ela não quer continuar falando, né? Mas na tua cabeça, isso eu falo por mim, mas assim, eu imagino que aconteça com outras pessoas, eu pensava muito, que foi que eu falei de errado pra essa conversa que tava tão divertida e tão leve desaparecer? Ser, assim, acabar do nada, um corte seco ali. Não importava o quanto eu tentasse puxar o assunto com a pessoa de novo, ou falar, escutei tal coisa que tu me falou, escutei o podcast que tu me falou e tava bom mesmo. Não adiantava, não adiantava, o assunto tinha morrido, acabou, foi com Deus. Isso começou a me, assim, encher o saco um pouco. Teve essa situação, teve uma outra situação que o cara falava todos os dias comigo até me mandar o WhatsApp dele. E aí, depois de um tempo, ele começou a agir como se fosse, sei lá, um remédio para gripe. De 8 em 8 horas ele falava. Ou falava um dia e daqui uma semana ele falava de novo se eu fosse atrás e perguntasse, sei lá, como é que tá, alguma coisa assim pra puxar a conversa, sabe? Então isso me enchia muito a paciência. Eu pensava, cara, por que que eu tô me submetendo a isso se eu sei que não vai dar em nada? Então, assim, muito cansativo. E eu não aguentava mais essa palhaçada de ficar assim, o que que eu fiz de errado? Quando na verdade eu não tinha feito absolutamente nada de errado. Eu estava tentando de todas as formas ser simpática, conversar, assim. E essa coisa de tentar ser interessante também me cansava muito, porque todo mundo, em certa medida, é interessante de alguma forma, faz coisas que gosta ou tem opiniões sobre o que não gosta, tem os seus hobbies ali, mas toda santa vez ter que recomeçar um assunto tentando se mostrar muito interessante, muito assim, nossa, eu já fiz isso e aquilo e eu tenho uma história muito boa. Ai, gente, meu Deus. Nossa, e aí tu começa a pensar que tu não é interessante, né? Tipo, nossa, eu não tenho nada pra contar pra essa pessoa, eu nem tenho foto em vários lugares diferentes do mundo pra mostrar. A gente começa a achar que é menos do que todo mundo que tá lá. Meu Deus, por quê? Por que que eu tô aqui? E aí foi por isso que eu desisti, sabe? Eu fiquei assim, eu não quero ficar gastando energia com isso, porque eu sei que eu não vou sair com nenhuma pessoa que vier falar comigo. Absolutamente nenhuma, eu sei disso. Não vou perder meu tempo, não vou fazer outras pessoas perderem tempo também. E não quero mais esse joguinho de sou interessante, veja só como eu sou incrível. Não precisa, sabe? Não, não tem. Mas então como é que tu vai te relacionar? Tu não sai de casa, né? Porque eu trabalho de casa, né, pessoal? Então, assim, eu não saio mesmo. É muito raro eu sair. Então, né, só um milagre. Mas a questão também é mais profunda. Eu penso assim, por experiências anteriores, eu sei que eu só posso entrar em um relacionamento quando eu estiver bem da minha cabeça. E em 2022 é muito difícil que isso esteja em dia. Então, eu sei que enquanto eu não fizer, sei lá, uma terapia, não tiver um pouco mais de consciência de algumas coisas, não vale a pena nem pra mim, nem pra pessoa que por um milagre se interessa por mim. Não vale a pena pra nenhum de nós entrar assim e pensar, beleza, vamos nos relacionar. Porque eu não quero, realmente é uma coisa que me causa muita preguiça pensar agora sobre isso. E outra porque, como eu já disse, eu sei, baseada em outras experiências, que ia ser horrível e eu ia acabar doente, porque é isso que acontece. Ia me consumir de tal forma que eu ia adoecer. Ou eu ia ficar doida, ou eu ia perder muitos e muitos quilos por pura preocupação e tristeza. Queria eu que fosse um exemplo muito extremo, mas são coisas que já me aconteceu. Então eu não queria viver isso de novo. Eu tô muito confortável agora em como eu tô. Não é uma coisa tipo, estou me afirmando aqui, veja como estou feliz e bem. Não, não é isso. É o mínimo de noção, sabe? É saber tudo que eu passei antes, tudo que as outras pessoas passaram antes com a doideira. E não querer viver isso outra vez, sabe? Querer ser, tipo, saudável, querer estar viva mentalmente, sabe? Então, por isso que eu cansei e desisti do Tinder, do Bumble, outros perfis, acho que eu nem, outros aplicativos, na verdade, acho que eu nem cheguei a tentar. Pensei sobre o OkCupid uma vez, mas assim, não tentei. O Happn eu usei há alguns anos atrás quando eu saía para trabalhar, porque tu usar o Happn, mas não sair é impossível, né? Não vai acontecer, não vão cruzar pessoas diferentes ali no aplicativo. Mas desisti de tudo. Porque eu sabia que não valia a pena, que eu tava me sentindo mal já. Era uma situação que eu ficava assim, só eu tenho que puxar pela pessoa e eu ainda tenho que mostrar que eu sou interessante pra ela querer voltar a falar comigo. E aí, tudo isso pra eu saber que eu não vou sair com ninguém depois, então era só uma grande perda de tempo e eu resolvi parar de mentir pra mim e aceitar. E aí eu tô muito melhor agora do que, tipo, ai, tá, beleza, vou abrir isso aqui pra ver quem que tá lá
Tomara que quando eu der like, não me dê like de volta. Ai, sabe? Meu Deus do céu. Cansada, exausta. Então, foi isso, sabe? Foi tipo, eu te vi no aplicativo tal e tu não tá mais lá, o teu perfil sumiu. É porque eu deletei. Que eu deletei e não pretendo voltar, sabe? Às vezes eu até penso, sabe? Nos dias que a cabeça tá mais assim, tá, vou passar o tempo fazendo o quê agora nesse tempinho livre que me sobrou? Eu às vezes cogito, mas eu não quero entrar nessa de novo, não, porque eu sei que eu vou ficar sentindo mal, então não vale a pena. Então é isso. O episódio de hoje vai ser curtinho e mais para ser um desabafo, eu acho. Espero que o som esteja melhor do que no outro, porque senão vou ter que subir o outro episódio que estava bem maior e muito mais indignado e com ódio no coração, e eu não quero isso. Mas vamos torcer. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter me ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais. Tchau!